Eu estava lá, não na tumba, mas nos corredores de jornais de Londres, onde o ar vibrava com uma mistura de excitação e medo. Ninguém queria admitir, mas a coincidência era por demais macabra para ser ignorada. O mundo celebrou a descoberta mais espetacular da história, a tumba intacta do faraó menino, Tutancâmon. Mas a celebração logo deu lugar a sussurros, a manchetes sensacionalistas e, eventualmente, ao pânico. Um por um, os que se atreveram a invadir o sono de um rei egípcio começaram a tombar. Não por doença, não por idade, mas de formas inexplicáveis, violentas ou perturbadoras. O primeiro a cair foi o próprio patrono da expedição, o Lord Carnarvon. Uma picada de mosquito, trivial para qualquer um, tornou-se uma infecção letal. Nos jornais falavam de febre e delírio, mas nas ruas do Cairo, os nativos contavam uma história diferente. Uma história sobre a maldição, uma vingança silenciosa do faraó, que se manifestava nos menores detalhes, nas menores coincidências. E na noite de sua morte, todas as luzes da cidade do Cairo se apagaram misteriosamente e seu cão de estimação, a milhares de quilômetros de distância, uivou e morreu. Depois veio George J. Goode, um magnata amigo de Carnarvon, que adentrou a tumba e, dias depois, sucumbiu a uma febre súbita. E Arthur Macy, um fotógrafo da expedição, que morreu misteriosamente em seu sono. O roteiro de terror se desenrolava diante de todos, e os céticos lutavam para encontrar explicações racionais. Eles falavam de mofo, de bactérias antigas ou de venenos deixados pelos sacerdotes. Mas a verdade era mais assustadora. Eu segurava os recortes de jornal, as fotografias amareladas, e a mesma pergunta me assombrava. Seriam coincidências? Um golpe publicitário para vender jornais? Ou a vingança de uma força tão antiga quanto o tempo? Os hieróglifos na entrada da tumba, ignorados por todos, falavam de punição, de retribuição para aqueles que perturbassem o descanso eterno do faraó. Para mim, essa não era uma história de arqueologia, mas uma história de advertência, de destino e de um poder que o homem moderno ainda não compreendia. Esta é a história da maldição. Não a maldição das lendas, mas a maldição dos fatos. Uma maldição que se manifestou em cada morte, em cada sussurro e em cada coincidência. Esta é a jornada para o coração da tumba, para a verdade que se esconde por detrás dos mitos e dos mistérios. A imagem que a maioria das pessoas tem do Egito Antigo é a das grandes pirâmides, das esfinges, das múmias. Mas poucos se aventuram nos detalhes mais sombrios, nas crenças que moldaram uma civilização por milênios. A maldição de Tutancâmon, para muitos, é apenas um conto de fadas moderno, uma história sensacionalista que se tornou parte do folclore popular. Mas, e se a lenda estiver enraizada em uma verdade que a ciência ainda não consegue explicar? A história que vamos explorar agora é a de um jovem faraó que se tornou imortal, não apenas por sua linhagem, mas por sua maldição. Uma força que, até hoje, ecoa nas sombras dos vales dos reis. Esta é a história de um faraó, de sua tumba e do preço terrível que foi cobrado por sua profanação. Antes que continuemos a nossa jornada, me diga nos comentários qual é o maior mistério arqueológico que você conhece. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo para não perder nenhuma das nossas próximas viagens no tempo. A história de Tutancâmon é por si só um mistério. Ele não foi um faraó de grandes conquistas, de monumentos gigantescos ou de reinados prolongados. Ele foi um governante de pouca idade e de pouca importância histórica. Assumiu o trono com apenas 9 anos de idade e governou por uma década. Sua morte aos 19 anos é um enigma e sua vida uma incógnita para muitos. No momento de sua morte, ele foi esquecido.
Sua tumba foi selada, escondida sobre os escombros de templos e outras construções, e seu nome foi apagado de monumentos. A sua dinastia, conhecida como Dinastia 18, foi uma das mais poderosas do Egito. Mas Tutancâmon foi um elo fraco, um rei de transição. Ele viveu à sombra de faraós mais imponentes, como Akhenaton e Horemheb. Os faraós que vieram depois dele, em um esforço para reescrever a história, apagaram seu nome das paredes dos templos e dos obeliscos, como se ele nunca tivesse existido. A sua figura, que um dia foi um deus vivo, se tornou uma sombra. O túmulo, que deveria ser um portal para a imortalidade, se tornou uma prisão. E o esquecimento foi a sua maior proteção. Por mais de 3.000 anos, a tumba de Tutancâmon permaneceu intocada. O Vale dos Reis foi pilhado por ladrões de tumbas. Seus tesouros foram levados e suas múmias profanadas. Mas a tumba de Tutancâmon, a tumba do faraó esquecido, permaneceu em silêncio. A areia do deserto, o calor escaldante e as rochas, em um esforço da própria natureza, a protegeram, tornando-a invisível aos olhos gananciosos dos saqueadores. Em 1907, um arqueólogo britânico chamado Howard Carter chegou ao Egito com uma missão: encontrar a tumba de Tutancâmon. Ele era um homem determinado, um apaixonado pela história, e tinha uma certeza: a tumba do faraó menino estava ali, em algum lugar do Vale dos Reis, esperando para ser encontrada. Mas ele não era um homem rico, e a sua busca precisava de financiamento. Ele encontrou seu patrono em um nobre inglês, um homem fascinado por mistérios, Lord Carnarvon. A escavação durou anos, e a esperança diminuía a cada temporada. No dia 4 de novembro de 1922, um jovem portador de água da equipe de Carter tropeçou em uma pedra. A pedra, ao ser movida, revelou um degrau. A escadaria levava a uma porta de gesso. A porta estava intacta, com os selos de Tutancâmon ainda visíveis. A tumba, que esteve esquecida por milênios, estava prestes a ser revelada. A maldição não estava na tumba, estava no destino. Estava no fato de que o faraó, esquecido por sua própria civilização, seria perturbado por uma nova civilização. Uma civilização que não respeitava o silêncio, que não respeitava a morte. A sua proteção, o esquecimento, havia chegado ao fim. E o seu despertar traria a sua vingança. A tumba foi descoberta, mas o preço a ser pago seria alto. A espera foi torturante. Howard Carter esperou quase um mês por Lord Carnarvon, mas a espera valeu a pena. Juntos, eles se posicionaram em frente à porta selada da antecâmara, as mãos trêmulas, os corações batendo forte. Carter, com uma picareta, fez um pequeno buraco na porta e, com uma vela, olhou para dentro. Lord Carnarvon, impaciente, perguntou: "Você vê alguma coisa?" E Carter, em um sussurro que se tornaria lendário, respondeu: "Sim, coisas maravilhosas." O que eles viram era um tesouro incalculável, uma sala cheia de objetos de ouro, estátuas, tronos, carros de guerra, joias. A tumba de Tutancâmon não havia sido pilhada. Ela era um portal para o passado, uma cápsula do tempo que havia se mantido intacta por mais de 3.000 anos. A notícia se espalhou como fogo e o mundo inteiro parou para acompanhar a escavação. Os arqueólogos, historiadores e curiosos se aglomeraram no Cairo, todos querendo um vislumbre do faraó menino e de seus tesouros.
Mas foi nesse momento de euforia que as primeiras sombras começaram a surgir. Lord Carnarvon, o patrono da expedição, o homem que havia financiado a busca por anos, começou a se sentir mal. Ele estava no Cairo quando um mosquito o picou no rosto. A picada, que em qualquer outro momento seria apenas um pequeno incômodo, se tornou uma infecção grave. Sua febre subiu e ele começou a delirar. Em seu delírio, ele repetidamente gritava o nome de Tutancâmon, dizendo que era melhor não incomodar o faraó. No dia 5 de abril de 1923, ele morreu. No exato momento de sua morte, uma série de eventos inexplicáveis aconteceu. No Egito, todas as luzes da cidade do Cairo se apagaram misteriosamente por alguns minutos. Em sua mansão na Inglaterra, a milhares de quilômetros de distância, seu cão de estimação, um terrier chamado Suzy, uivou por alguns segundos e caiu morto. A mídia, que já estava faminta por histórias sobre a tumba, se agarrou a esses fatos, e a maldição de Tutancâmon nasceu. As explicações céticas surgiram imediatamente, mas os fatos continuavam a se acumular, alimentando a superstição. George J. Gould, um amigo de Carnarvon, visitou a tumba e, dias depois, pegou uma febre súbita, morrendo em questão de horas. O irmão de Carnarvon, Aubrey Herbert, também adentrou a tumba e, pouco tempo depois, faleceu de forma inesperada. O fotógrafo da expedição, Arthur Mace, foi encontrado morto em seu sono. Em 10 anos, pelo menos 13 pessoas envolvidas com a abertura da tumba e com os tesouros de Tutancâmon morreram de forma misteriosa. A maldição não discriminava entre nobres ou plebeus, entre ricos ou pobres. Ela atingiu a todos, de forma implacável e silenciosa. O faraó esquecido estava se vingando. As mortes se sucediam, e o mundo observava com uma mistura de fascínio e repulsa. A morte de George J. Gould, um magnata americano que visitou a tumba e dias depois morreu de pneumonia, foi o ponto de partida para a histeria coletiva. A causa oficial da morte foi pneumonia, mas os jornais, movidos pela paranoia crescente, não viram uma simples doença, mas sim a mão do faraó. O falecimento dele, que aconteceu pouco tempo depois de ter adentrado a tumba, apenas reforçou a ideia de que o faraó estava se vingando. Outro exemplo perturbador foi o de Aubrey Herbert, irmão de Lord Carnarvon. Ele, por ter acompanhado a escavação, também adentrou a tumba. Pouco tempo depois de sua volta para a Inglaterra, ele morreu de forma inesperada após complicações de uma cirurgia. Os médicos não sabiam o que havia acontecido, e a família, em um misto de tristeza e medo, acreditou que a maldição havia chegado até a Inglaterra. Isso mostrava a abrangência da suposta maldição, que não estava restrita apenas ao Egito. O fotógrafo da expedição, Arthur Mace, que ajudou a registrar a descoberta, também morreu misteriosamente. Em sua última noite de vida, ele foi encontrado morto em sua cama, sem sinais de violência ou doença. A causa da morte foi registrada como insuficiência cardíaca. A imprensa, azimentada pela histeria coletiva, não hesitou em atribuir a morte à maldição. Era como se o faraó, em sua vingança silenciosa, estivesse atingindo cada um dos envolvidos de forma lenta e implacável. As explicações científicas, por mais que tentassem desmistificar o caso, não conseguiram acalmar o público. Elas falavam de esporos de mofo, de bactérias antigas que se mantiveram intactas na tumba por milênios, de venenos que os sacerdotes poderiam ter usado para proteger a tumba. Mas essas explicações, por mais racionais que fossem, não conseguiram explicar as coincidências. O apagão no Cairo no momento da morte de Carnarvon, a morte de seu cão, a sucessão de mortes inexplicáveis. Era como se a ciência estivesse batendo em uma parede, em um mistério que ela não conseguia explicar.
A maldição de Tutancâmon se tornou um fenômeno mundial, uma lenda que se espalhou por todos os cantos do mundo. As pessoas, em sua busca por emoção, se agarravam à ideia de que o faraó, em seu sono eterno, estava se vingando. A história de Tutancâmon deixou de ser uma história de arqueologia e se tornou uma história de mistério, de destino e de vingança. O faraó, em sua morte, se tornou mais poderoso do que em sua vida. O seu nome, que havia sido apagado da história, agora era conhecido por todos, e a sua maldição era a sua maior glória. Apesar da crescente histeria, a ciência não se rendeu. Os céticos, liderados por estudiosos e arqueólogos, buscaram incessantemente por explicações lógicas para a série de mortes. Eles analisaram os fatos, descartaram as coincidências e tentaram encontrar uma causa racional. A morte de Lord Carnarvon foi explicada como uma septicemia, uma infecção no sangue que foi agravada por sua saúde já debilitada. Ele era um homem frágil e a picada de um mosquito em um ambiente insalubre foi o catalisador de uma morte que já era esperada. As mortes de George J. Gould e Aubrey Herbert também foram explicadas de forma racional. Gould morreu de pneumonia, uma doença comum na época, e Herbert morreu de complicações de uma cirurgia. Os cientistas argumentavam que, em uma época em que a medicina ainda não era tão avançada, essas mortes eram infelizmente comuns. A maldição para eles não passava de uma interpretação sensacionalista dos fatos. O pânico, a superstição e a cobertura da mídia haviam transformado uma série de eventos trágicos em uma lenda de terror. Mas a ciência também encontrou evidências que, ironicamente, poderiam apoiar a ideia de uma maldição. Estudos posteriores revelaram que o interior da tumba, selado por milênios, era um ambiente propício para o crescimento de bactérias e fungos perigosos. O ar da tumba, ao ser liberado, poderia ter liberado esporos de mofo, que causariam doenças respiratórias e infecções graves. Os venenos, deixados pelos sacerdotes para proteger a tumba, também foram considerados. E em uma descoberta ainda mais perturbadora, alguns cientistas acreditavam que a radiação presente em algumas rochas do Vale dos Reis poderia ter sido a causa de algumas das doenças. A maldição, na visão da ciência, não era uma força sobrenatural. As mortes, que para o público eram uma evidência da maldição, para os cientistas eram evidência da negligência. A equipe de Carter, em sua euforia, não se preocupou em tomar as precauções necessárias. A maldição de Tutancâmon para a ciência foi um enigma, mas, para a humanidade, foi um aviso. Ela era uma consequência das ações humanas, uma vingança silenciosa da própria natureza. A maldição não era de Tutancâmon, mas do Egito. A maldição de Tutancâmon, por mais que tenha sido desmascarada pela ciência, deixou um legado duradouro. Ela se tornou um dos maiores mistérios arqueológicos da história. Um lembrete de que o passado, por mais que o tentemos desvendar com a razão, ainda guarda segredos. O faraó, que viveu uma vida de pouco significado, se tornou imortal. Sua tumba, que esteve esquecida por milênios, se tornou um símbolo do poder do Egito, da beleza de sua arte e da sua crença na vida após a morte. O que a maldição fez, na verdade, foi trazer Tutancâmon de volta à vida. Sua história, antes apagada, agora era contada em cada jornal, em cada conversa, em cada livro. A sua face, imortalizada em sua máscara de ouro, se tornou o rosto do Egito antigo. A sua maldição, que foi interpretada como a vingança de um faraó, foi, na verdade, a sua maior glória. O faraó, em sua morte, se tornou mais poderoso do que em sua vida. Mas o que a maldição realmente nos ensina? Ela nos ensina sobre a arrogância humana, a crença de que podemos controlar a natureza, a história, o destino. A crença de que a ciência, em sua busca por conhecimento, pode desvendar todos os mistérios.
A maldição de Tutancâmon, no entanto, nos mostra que há mistérios que se recusam a ser desvendados, que se recusam a ser explicados. Ela nos mostra que, por mais que tentemos, não podemos escapar das consequências de nossas ações. O legado de Tutancâmon não é apenas a sua tumba ou a sua máscara de ouro, é a sua maldição. É a história de um faraó que, em sua morte, nos ensinou a respeitar o passado, a temer o desconhecido e a duvidar da nossa própria arrogância. É a história de um faraó que nos lembrou que, por mais que o mundo mude, há forças que permanecem, silenciosas e implacáveis, esperando o momento certo para se manifestarem. A maldição de Tutancâmon, no final das contas, é uma história sobre a própria humanidade. É uma história sobre o nosso medo, sobre a nossa fé, sobre a nossa busca por significado. A história de Tutancâmon é a de um rei esquecido que se tornou eterno. Sua tumba, um portal para o passado, revelou não apenas tesouros incalculáveis, mas também um mistério que desafiou a ciência e a razão. As mortes que se seguiram à sua descoberta podem ter sido coincidências trágicas, consequências de venenos e bactérias antigas, mas o fato é que elas criaram uma lenda, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado. O legado de Tutancâmon é a sua maldição. Ela nos ensina sobre a arrogância do homem, sobre a impotência da ciência e sobre a força das crenças antigas. Ela é uma história sobre o nosso medo do desconhecido e a nossa busca por algo que transcende a nossa realidade. Eu sou um historiador, e a minha busca pela verdade me levou para as profundezas de tumbas antigas e para os mistérios do passado.